Olá, sou Francisco José Garcia, coordenador do Núcleo de Justiça Animal da UFPB. Por intermédio dele, NEJA, Núcleo de Justiça Animal, nós apoiamos jurídica e gratuitamente os animais paraibanos e também animais de outros estados da federação, quando nos ligam ou então mandam solicitações por intermédio de nosso Instagram, que é o NEJA, N-E-J-A, ou então o meu próprio Instagram, que é Francisco Direito Animal. Pois bem, estamos aqui para falar um pouco sobre a advocacia animalista, isto é, sobre o dia a dia de um advogado que cuida de proteger e defender, por intermédio das ferramentas próprias, judiciais e legais, a vida desses seres. Então eu vou trazer um exemplo de uma lida nossa, enquanto NEJA, Núcleo de Justiça Animal, quando então recebemos a informação de que no interior da Paraíba, precisamente em Igaraci, em março de 2018, havia tido uma chacina de aproximadamente 50 cães. E que essa mesma chacina tinha sido mandada pela própria prefeitura daquela localidade. Então, vejam só. Qual é o primeiro passo a ser tomado nessas situações? Primeiro, nós temos que entrar em contato de imediato com a delegacia da localidade e segundo, com a promotoria. E assim o fizemos. Menos de 12 horas, fica a quase 500 quilômetros daqui de João Pessoa, essa cidade, mas menos de 12 horas já existia uma pessoa lá nossa para acompanhar tudo o que estava acontecendo. Então, nós conseguimos, por intermédio da delegacia e também da promotoria, chamar o Instituto de Polícia Científica, que prontamente esteve no local para fazer a perícia. E aí, a partir do laudo pericial, nós já tomamos as devidas providências. Em que sentido? No sentido de acompanhar junto à promotoria da comarca a instauração do procedimento e averiguação dos fatos. Em seguida, a promotoria mandou para o Poder Judiciário local a fim de que fosse dado andamento à ação judicial própria na esfera criminal. Paralelo a isso, nós também vamos ingressar, nós estamos aguardando, na verdade, o resultado final, ou pelo menos o resultado de primeiro grau dessa ação para, de posse dele, nós ingressarmos com a ação da área civil de indenização por danos morais coletivos, já que as provas são bem robustas e ficou praticamente comprovado. Ainda não temos a sentença, mas pelo que está escrito e pelas audiências que foram todas gravadas, certamente o resultado final será na condenação do ex-secretário municipal de saúde, que é médico veterinário, e, consequentemente, condenação da própria prefeitura no que diz respeito ao crime ambiental praticado, que foi a chacina de aproximadamente 50 cães como meio de controle populacional. Então, de posse desse resultado da ação criminal, eu já alerto também que não há necessidade de se esperar que a situação se resolva na esfera criminal. Pode, paralelamente, ser ajuizada a ação civil, como, por exemplo, a ação de indenização por danos morais, mas para que nós tenhamos assim mais segurança nesse agir, nesse ajuizar a ação por danos morais coletivos, nós estamos a aguardar ainda a sentença de primeiro grau desse caso. Então, de posse dessa sentença, nós iremos ajuizar a ação ordinária por danos morais coletivos. E claro, nessa ação nós podemos pedir que os valores que porventura condenarem as pessoas ou as próprias entidades ou pessoas jurídicas, enfim, quem estiver no polo passivo, esses valores sejam destinados a entidades de proteção animal ou outro destino que porventura o autor da ação possa entender que seria pertinente. Mas claro, será sempre o juiz que irá decidir. E quem é que pode entrar com essa ação por danos morais coletivos? Pode entrar qualquer ONG de proteção animal, ou então a promotoria de justiça. Mas é interessante que as ONGs já tomem a frente, já que a promotoria ela é sobrecarregada de várias outras demandas, então que as ONGs tomem a frente e que
possam ingressar com essas ações. As ONGs têm que ter CNPJ e estarem regularizadas, ou seja, existirem juridicamente, a fim de que possam ser autoras de ação. E, paralelo a tudo isso ainda, nós fizemos a denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba, já que o mandante, pelo menos o suposto mandante, falo suposto porque a sentença criminal ainda não saiu. Então, o suposto mandante, à época, secretário municipal de saúde da cidade de Igaracy, era, assim como é ainda hoje, médico veterinário, e tudo isso foi feito, toda essa chacina foi feita em completo desacordo com as resoluções, com a resolução número 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que fala da eutanásia, e também da Lei Federal número 13.426 de 2017, que trata da forma de controle populacional, estabelecendo que esse controle só pode ser feito única e exclusivamente por esterilização cirúrgica ou meio compatível ou outra modalidade compatível com essa esterilização cirúrgica. Então, como houve completa desobediência à lei federal e também às resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária que lidam ou que regulamentam essa situação, nós denunciamos o médico veterinário e estamos aguardando o resultado final dessa ação em nível administrativo. O nosso pedido foi exatamente de cassação da carteira, cassação do registro profissional desse médico veterinário, já que ele desobedeceu toda a legislação existente de proteção animal e que atentou contra a vida, ceifando a vida de quase 50 animais. Então esse é um caso aqui do dia a dia nosso. Nós temos várias também denúncias envolvendo maus tratos a animais de um modo geral, como por exemplo, quando as pessoas se mudam, e aí nós recebemos ainda a semana passada, as pessoas se mudam e deixam os animais no local onde moravam. Então são vários gatos aqui em um bairro de João Pessoa, vários gatos que estão dentro de uma casa onde moravam algumas pessoas e elas simplesmente se mudaram e deixaram para trás esses animais. Então, sabendo que esses animais são seres sencientes e conscientes dessa mesma senciência, ou seja, conscientes desse sofrer, desse ter fome, desse ter sede, enfim, nós já tomamos as devidas providências, formulando as denúncias junto à Delegacia dos Crimes contra o Meio Ambiente, já que aqui tem uma delegacia especializada, mas nas localidades onde não existem delegacias especializadas, pode ser feita tal denúncia em qualquer delegacia, com boletim de ocorrências, e de posse desse boletim de ocorrências nós já notificamos administrativamente, por intermédio de envio de uma carta com aviso de recebimento, registrada e com aviso de recebimento para a pessoa, pedindo que providências sejam tomadas. Caso as providências não sejam tomadas, no sentido de que elas acudam esses animais, levem alimento e água para esses animais, ou deixem os vizinhos que querem cuidar deles entrarem nessa casa e assim cuidarem deles. E também essas pessoas que foi notificada e que abandonou os animais, que ela também leve os animais que estão doentes para o atendimento médico veterinário. Nós fizemos a notificação e estamos a aguardar, certamente, até 15 dias depois, se não tivermos nenhum resultado, aí nós ingressaremos com a ação ordinária, também na esfera civil, de obrigação de fazer, para que essa pessoa faça todas essas medidas, tome todas essas medidas de modo compulsório, segundo o que entender o juiz da causa. Então são esses fatos ou são essas ocorrências que podem subsidiar o dia a dia de um advogado animalista, no sentido de ele, de posse da legislação protetivo animalista já existente, tomar todas as medidas cabíveis para que o socorrimento desses animais aconteça. Tá? É isso. Qualquer dúvida, eu estou disponível no meu Instagram, que é Francisco Direito Animal. Ou então, por intermédio do meu Facebook, que é Francisco José Garcia Figueiredo. Até lá!